Seja muito bem-vinda, minha irmã querida, a mais um devocional do dia. Eu vim aqui agora transbordar na tua vida uma palavra que eu tenho certeza que vai falar fortemente em teu coração, uma palavra que vai fazer você entender que não adianta você se esconder, não adianta, minha irmã, Deus, ele precisa ouvir de ti tudo aquilo que tem te causado preocupação, medo. Então hoje eu quero trazer a reflexão para ti nesse devocional. O que tu tem escondido de Deus? O que tu tem achado que esconde do teu Deus? O que tu tem deixado de entregar para Ele? Qual medo você tem vivido sozinha? Qual área da tua vida, minha irmã, que você acha que vai vencer sozinha? O que você tem deixado de apresentar para o teu Deus, achando que você vai conseguir vencer essa luta, vencer essa guerra, achando muitas vezes que Deus não vai se importar com a tua dor, com o teu sofrimento. Então essa palavra ela vai trazer para você a consciência que nós não podemos esconder nada do nosso Deus e o quanto que Ele se alegra quando nós somos sinceros de coração, quando nós fazemos uma oração onde entregamos tudo para Ele, onde a nossa confiança está voltada nele. Então que você possa estar aqui hoje nesse dia de corpo, alma e espírito, com a tua mente desacelerada, que você possa fugir das distrações, porque a palavra de Deus que será ministrada, e em todo devocional eu falo isso para você, esteja aqui como um momento de prioridade na tua vida. É o melhor momento do teu dia, o momento em que você vai ouvir a palavra, o momento onde você vai ler a palavra de Deus, o momento em que você vai refletir sobre a tua vida, o momento onde você vai ouvir o direcionamento de Deus e quem sabe aquela resposta que você tem buscado tanto do Senhor, hoje Ele não vai te entregar. Então é importante que você esteja aqui completamente entregue, minha irmã, com o teu corpo, a tua alma e espírito completamente conectado com Deus, para que nada passe despercebido e que o Espírito Santo possa te dar o discernimento dessa palavra. E eu sempre peço para vocês também trazer para esse momento a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que você tenha o hábito de ler a palavra. Se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer construir um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento sólido, eu falo isso, minha irmã, porque é isso que Deus busca de mim e de você. Um relacionamento sincero, um relacionamento onde todos os dias você vai falar com teu Deus. Porque com qualquer pessoa terrena que você se relaciona, que você tem intimidade, é necessário que todos os dias você esteja conversando, todos os dias você esteja presente. Com Deus não é diferente. Muitas das vezes nós fazemos de Deus o nosso genérico. Só buscamos a presença dele quando a gente está sentindo alguma dor, quando a gente tem alguma falta, quando a gente precisa. Mas o que eu tenho para te dizer hoje é que Deus ele não quer ser o teu genérico não, minha irmã. Ele quer ser o centro da tua vida. Então é importante que você conheça o caráter do teu Deus. Como é que você vai servir um Deus que você não conhece? E para você conhecer a Deus, minha irmã, não precisa tu estar lendo livro de autoajuda, tu tá lendo livro escrito por mão humana, não. É necessário que você leia a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o que fala sobre os feitos do Senhor, sobre as promessas, sobre grandes homens que serviram a Deus com fé, que sim, eram seres humanos e lutavam contra os desejos da sua carne, que caíam, não teve nenhum perfeito, somente Jesus Cristo Nazareno, mas todos eles caíram, reconheceram a sua queda, pediram perdão a Deus, se arrependeram, minha irmã, e tiveram uma trajetória de união, de amor, de relacionamento com Deus e foram usados na face dessa terra pelo Senhor e assim é na minha e na tua vida também. Então para isso é necessário o quê? Ter relacionamento, é necessário conhecer esse Deus e para conhecer precisamos ler a Bíblia Sagrada, ter esse hábito. Então comece aqui comigo, traz a tua Bíblia para esse momento, para que você tenha o entendimento que a mesma palavra que eu leio aqui também está escrita aí na tua Bíblia. Porque muitas vezes nós acreditamos, meu Deus, não acredito que está na Bíblia, irmã. Tudo o que tu precisa aprender para te ter uma vida de sucesso na face dessa terra. E quando eu falo sucesso, eu estou falando em todas as áreas da tua vida. Para você ter uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de união com o Senhor, uma vida da tua família, minha irmã, sendo uma bênção de Deus, os teus negócios, o teu trabalho, o que você precisar, o que você entende como uma vida de sucesso. Para você ter essa vida, é necessário que você conheça os princípios de Deus. É necessário que você ande nos caminhos que o Senhor me ensinou e te ensinou. Então tudo está aqui. Aqui é a nossa bússola. E graças a Deus aqui no Brasil nós temos a liberdade, né, de ouvir a palavra do Senhor. Então faça disso uma dádiva para você, um presente divino. Agradeça a Deus todos os dias por você ter a liberdade de poder ler a Bíblia Sagrada.
Quantas pessoas por aí, quantos países é proibido, minha irmã. E as pessoas muitas das vezes têm que se esconder para ler um pedacinho da Bíblia. Um pedacinho, uma página que os missionários levam ali. E aqui, graças a Deus, nós somos livres até para ministrar, para transbordar. Eu estou aqui em Bombinhas, Santa Catarina, no litoral norte de Santa Catarina, já transbordando na tua vida. Não sei de onde você ouve essa palavra, deixa aqui nos comentários para mim. Iná, eu sou de Belém, eu sou lá de Belém do Pará. Iná, eu sou aqui do norte, do nordeste, do sul, do sudeste. Enfim, eu vou amar saber de onde você está me ouvindo. Vou amar saber onde a palavra do Senhor tem chegado através desse devocional, minha irmã. Então pega a tua Bíblia, traz o teu caderninho também, onde você vai escrever ali tudo que Deus ministrar em teu coração, porque isso é importante. Eu sempre falo isso, né? Por quê? Porque tem pessoas novas chegando, às vezes é o primeiro devocional que a pessoa está ouvindo, então é importante que eu dê essa instrução. O caderno, minha irmã, é necessário para você tomar nota, porque o nosso cérebro ele trabalha contra a gente, né? Então, o que você ouviu hoje, Deus falou contigo, tu sentiu aquele arrepio, aquela emoção. Meu Deus, a resposta que eu estava buscando do Senhor. Mas se você não pausar o vídeo, você não tomar nota, você não escrever aquilo que o Senhor ministrou na tua vida, amanhã você já esqueceu. Quantas revelações você já recebeu de Deus? Quantas vezes Deus já não falou com você e você nem lembra, minha irmã? Não é verdade? Então, aprenda a tomar nota, ter um caderno onde você toma nota de tudo que Deus fala com você, dos pensamentos, dos direcionamentos. Toma nota, às vezes, até dos sentimentos ruins que está dentro de você, que a palavra vai contra. Às vezes você está se sentindo derrotada, fracassada, não amada, abandonada. Anota, hoje eu estou me sentindo assim, assim, assim. Mas Deus fala sobre mim o quê? O que Deus fala sobre você? Que Ele te ama, que você é corajosa, que você pode tudo nele, que Ele nunca vai te abandonar. Então, todos os teus pensamentos negativos não são reais, não, porque eles não são baseados em verdades absolutas e nós precisamos aprender a acreditar e confiar naquilo que Deus fala sobre nós, né? Sobre o nosso caráter, sobre a nossa força, porque nós somos filha dele, minha irmã, e filha de Deus não é derrotada, não. Nós podemos até passar por momentos difíceis na nossa vida, sim, desertos, mas o Senhor está conosco. Essa é a promessa dele para mim e para a tua vida. Então anota. Tenha esse hábito e você vai ver o quanto vai fazer diferença na tua vida, minha irmã. Então, tendo dito tudo isto, pega a tua Bíblia. Não trouxe Bíblia. Dá um pause, se você puder. Traz para esse momento. Abre em Isaías, no capítulo 29, no versículo 15 e 16, que diz assim, ó. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. E as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Minha irmã, que palavra linda, que palavra poderosa. E eu tenho certeza que você vai ter a compreensão do que essa palavra está dizendo hoje, nesse dia, para mim, para você, minha irmã. O que Deus está chamando hoje a nossa atenção é uma palavra que nos traz a reflexão. Quantas vezes nós achamos que vamos praticar algo, e às vezes é coisa tão pequenininha, minha irmã, mas nós precisamos ter o entendimento que para Deus não existe pecadinho, pecadão. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, tudo aquilo que vai contra o que Ele nos ensina, é pecado. Então a mentira é pecado, a lascívia, o falar mal do próximo, ou você roubar, matar, se prostituir, querer o que não é teu, isso tudo nos afasta do Senhor. Isso tudo faz com que a gente não consiga ter esse relacionamento que o Senhor tanto quer ter conosco, porque o pecado é a única coisa que afasta o homem do seu Deus, do seu Pai, minha irmã. Mas para a glória do Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou naquela cruz para que hoje nós possamos ter o completo acesso ao perdão. Jesus, ele nos reconecta com o céu, ele nos reconecta com Deus. E para isso é necessário que nós tenhamos esse entendimento, essa consciência de entender que de Deus nada nós podemos esconder. E muitas das vezes, quando nós somos levados pela nossa carne ou pelas circunstâncias da nossa vida e nós pecamos, minha irmã, escolhemos fazer aquilo que não agrada a Deus, o Espírito Santo que habita em mim e em você,
Ele nos leva ao arrependimento e ao perdão. Porém, é necessário que você entenda que dentro de nós há duas forças, o bem e o mal. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado e nos leva a pedir perdão a Deus, a nos reconectarmos novamente com Deus. Mas Satanás, por outro lado, ele vem com a acusação, com pensamentos que você não é digna da presença de Deus, que você não vai conseguir, que servir a Deus é muito difícil. E todos esses pensamentos que vêm, se você der vazão para eles, se você der ênfase para eles, você não pede perdão, você se afasta. E aí a cada dia você vai se afastando e vai ficando uma lacuna entre você e Deus. Mas é necessário que hoje você entenda, minha irmã, que nada pode ser oculto diante dos olhos de Deus. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipresente. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Nada passa patente aos olhos do Senhor. Então, o que você tem feito às escondidas? O que você tem praticado às escondidas, minha irmã, que você acha que Deus não se importa? Que você acha que Deus não está vendo? Que lutas você tem travado sozinha, achando que Deus não se importa com a tua dor, com o teu sofrimento, com o teu fracasso, com a tua derrota? Sendo que Ele é o teu Deus, o teu Pai. Ontem mesmo eu ministrei isso aqui no devocional. Os pensamentos que Deus tem a meu, a teu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então, que Pai é esse, que Deus é esse, que diz na sua palavra que os pensamentos dele são de paz? Os pensamentos de Deus é para abençoar a nossa vida, mas nós achamos que Deus não se importa quando nós nos entristecemos, quando nós choramos, quando tem algo dentro de nós que nos afasta do Senhor, que faz com que a gente não acredite que as promessas dele vão se cumprir na nossa vida. Que a gente acha que Deus não se importa quando nós lembramos daquele trauma lá da nossa infância, do nosso passado, e aquilo nos traz uma amargura na nossa alma, onde nós acreditamos que nada vai dar certo na nossa vida, que ninguém nos ama, que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. E aí a gente deixa até de apresentar na nossa oração essa dor, minha irmã. E eu falo isso porque eu passei por isso, minha irmã. Eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe, porque eu tive uma infância difícil com a minha mãe. Eu tive uma ausência muito grande de carinho, de amor, aonde eu acreditei por muitos anos da minha vida que a minha mãe não me amava. Eu acreditava fielmente até que eu não era filha dela, que eu era filha de alguma amante do meu pai, porque o meu pai era só Jesus na causa. E eu achava que eu era filha de alguma amante dele. E o meu pai, até no leito da sua morte, minha irmã, em uma conversa que eu tive com ele sincera, eu perdi meu pai já há 9 anos para um câncer. Eu perguntei pro meu pai, pai, eu sou filha mesmo da mamãe? Ela é minha mãe? Porque eu acreditava que naquele momento ele ia me falar a verdade, ele não ia morrer sem me falar isso. E ele disse, não, minha filha, tu é sim, tu é filha da tua mãe. Tu não é filha de nenhuma amante minha, não. Eu não sei porque tua mãe é assim contigo, porque a gente tinha entendeu? Porque eu não tinha entendimento, minha irmã. Eu não tinha entendimento e não tinha compreensão do que a minha mãe passou na sua infância, dos traumas que essa mulher carregava e que ela foi passando de geração em geração, que veio da minha bisavó para minha avó, da minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim. Entende isso? Você entende? E eu carregava essa mágoa tão grande da minha mãe, acreditando que ela foi ruim para mim, que ela não me amava. Entende? Que ela tinha prazer em me bater, que ela tinha prazer em me desprezar e tratava o meu irmão de uma forma completamente diferente. Com o meu irmão ela tinha toda uma conexão. Minha irmã, eu carreguei esse sentimento dentro do meu coração. Eu cheguei à obesidade mórbida, eu cheguei a pesar 133 quilos, minha irmã, porque a minha alegria era comer, 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 comer. Porque uma criança, quando ela tem o entendimento e a compreensão que ela não foi amada, ela busca a fuga em alguma coisa, porque tudo que uma criança quer é amor, é proteção, é cuidado. E quando ela tem esse entendimento que ela não é amada, que ela não é cuidada, que ela não é protegida pelos seus pais, ela busca a fuga em algo. E eu busquei na comida, minha irmã. Eu comia, comer era a minha alegria. Comer era o que preenchia o meu vazio. E eu carreguei isso por muitos anos na minha vida. E somente ano passado... E eu era crente, tá? Eu sou crente há mais de 10 anos. Eu conheci Jesus há mais de 10 anos, minha irmã.
E ano passado, no meu secreto com Deus, onde eu conheci Deus verdadeiramente, onde eu entendi isso aqui, que não adianta esconder nada dele, não. Mas antes de tu abrir tua boca e tu falar tudo. Mas Deus não sabe? Deus sabe, minha irmã. Deus sabe. Mas Ele quer ouvir da tua boca, tu confessar. O que te afasta, o que faz você não acreditar em uma vida abençoada, em uma vida próspera, em uma vida onde você vai ter, minha irmã, paz, onde você vai ter prosperidade, onde você vai ter saúde. Você precisa abrir a boca e falar. Quando eu entendi que Deus se importava comigo, que Deus se importava com a minha dor, que Deus se importava quando eu me olhava no espelho e eu não me amava, eu não me encontrava. Quando eu tive a minha intimidade com o Senhor, minha irmã. Quando eu deixei de viver no automático, comecei a viver com consciência. Foi que eu conheci Deus face a face, foi que o Senhor me curou da compulsão alimentar, eu tive a cura divina, porque eu achei que eu tinha nascido gordo, eu ia morrer gorda. Eu não vi aquilo como um problema, porque eu aprendi assim na minha infância, que era o meu biotipo e eu não tinha como eu lutar contra isso. Que eu entendi que Deus não fez aquilo, que Ele não quer que ninguém sofra, Ele não quer que ninguém coma desordenadamente. Pelo contrário, a glutonaria é pecado, minha irmã. Entende? Foi que eu vim conhecer Deus face a face. E num momento de intimidade com o Senhor, eu falei para Ele tudo o que eu sentia pela minha mãe, tudo que eu sentia. A mágoa, a raiva, a revolta. Por que a minha mãe era assim comigo? E naquele momento, o Senhor, minha irmã, no maior momento da minha dor ali, foi aqui nesse escritório, nesse cantinho bem aqui. O Senhor me levou lá da minha infância, naquela criança espancada, naquela criança que se achava não amada. E ali o Senhor mostrou para mim, em outro quarto, a minha mãe chorando, minha irmã, por ter me espancado. E quando eu olhei para minha mãe ali, eu senti raiva ainda dela. Por que ela me bateu? Se eu sou filha, ela dizia que me amava. Por que ela me machucava? E Deus me tira dali e me leva para a infância da minha mãe. E ali eu vejo que a minha mãe aprendeu sobre o amor, minha irmã. Ali eu vejo o quanto que a minha mãe foi espancada, não só pela mãe, mas pelo pai, pelos irmãos, pelas irmãs. O quanto que a minha mãe ela foi humilhada. Com castigos tão severos a ponto da minha avó colocar ela em cima de um formigueiro a noite toda para castigá-la, minha irmã, porque ela fugia para jogar futebol com os colegas. E ali eu entendi como que eu ia cobrar dessa mulher amor, carinho, um educar diferente. E ali eu fui quebrada por Deus, minha irmã. Aí eu fui direcionada a liberar o perdão para minha mãe. E era madrugada quando eu estava orando. E quando eu abri para Deus isso, esses pensamentos que eu tinha, que Deus já sabia que eu carregava desde a minha infância, foi que eu tive essa experiência com Deus. E naquele momento o Senhor, ele me impulsionou a mandar uma mensagem para minha mãe, pedir perdão, porque minha mãe está em Belém do Pará. Eu mandei uma mensagem para minha mãe pedindo perdão, reconhecendo a maternidade, reconhecendo o quanto que ela foi forte, o quanto que ela me amou do jeito dela, mas ela me amou sim. Ela cuidou de mim, ela me carregou 9 meses na barriga dela, quase ela morre para me ter. Ela enfrentou, minha irmã, tantas coisas no casamento com meu pai, tanto sofrimento, mas ela estava ali cuidando do jeitinho dela, de mim, do meu irmão, entendeu? E ali eu reconheci a força da minha mãe. E nesse momento, Deus estava tratando a minha mãe lá em Belém do Pará. Ela estava ouvindo uma oração. Minha mãe não é crente, nunca aceitou Jesus. Minha mãe sempre foi católica. E sempre teve muita raiva de crente, mas Deus está trabalhando na vida dela, né? E lá em Belém do Pará, ela estava ouvindo uma oração pela internet que meu irmão tinha mandado para ela. E ela estava pedindo um sinal para Deus, minha irmã. Olha só como Deus é. Lá em Belém do Pará, ela estava pedindo um sinal para Deus nesta madrugada que Deus falou comigo aqui. Mas por que Deus falou comigo? Porque eu abri minha boca para dizer o que eu sentia. E eu tinha convicção, minha irmã, que se eu não liberasse aquele perdão para minha mãe, eu não ia prosperar, nada ia dar certo na minha vida. Ia ser uma atrapalho à minha vida completa, tá entendendo? E lá em Belém ela pediu um sinal para Deus, se Deus realmente existia e estava ouvindo a oração dela. Ela queria um sinal em relação à minha pessoa, porque ela também sofria com isso, tá entendendo? E ali eu mando a mensagem e o Senhor mostra para minha mãe que Ele é Deus e também me cura da minha mágoa que eu carregava durante tantos anos, que não me fazia sair do lugar, não me fazia ser uma boa esposa, uma boa mãe, porque eu sempre estava olhando para a minha mãe. E quando a gente tem uma luta, minha irmã, contra a nossa mãe, contra quem nos gerou, né? É difícil, nós não conseguimos prosperar, nós não conseguimos ter a nossa vida transformada, é necessário liberar perdão.
E por que que eu tô te falando isso, te contando esse testemunho, sendo direcionada a te contar esse testemunho, minha irmã? Porque foi isso que fez com que a minha vida desse um salto, com que eu subisse de nível, com que eu entendesse, eu libero perdão, eu vivi isso, sou grata pela minha história, foi essa história que me trouxe até aqui, mas agora é a minha escolha, é o meu legado, e eu decido, mamãe, seguir daqui pra frente. É o que eu vou construir agora nos meus filhos, no meu casamento, entendeu? Mas enquanto a gente não libera o perdão, a gente tá sempre olhando pra trás, a gente não consegue vencer. Tu tá entendendo? Então é isso que o Senhor está falando aqui. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, não tem como. E as suas obras fazem as escondidas e dizem, quem nos vê? Quem está nos vendo? Ninguém nos vê. Tu pode se esconder do homem, do ser humano, mas de Deus tu não vai se esconder nunca, não. E o versículo 16 fala o quanto que o Senhor, ele desaprova isso. Que perversidade, que bobiça, que bobagem, que burrice a vossa, que maldade a vossa. Como se o oleiro, ele está nos comparando, minha irmã, como um barro, que é o que nós somos na mão do nosso Deus. Você sabe disso? Nós somos como um barro na mão do oleiro. O oleiro é que forma o barro. E o barro não pode falar para o oleiro quem me fez. Ele não pode. Ele não pode questionar as obras da mão do oleiro, minha irmã. Nós somos criatura. E quando aceitamos Jesus, nos tornamos co-herdeiras com Cristo, nos tornamos filhos de Deus, minha irmã. Nós não devemos questionar nada, não. Somente aceitar. E acreditar que Ele é um Deus bom, que Ele sabe todas as coisas e que nós devemos imitá-lo em tudo. Liberar o perdão quantas vezes for necessário. Jesus nos perdoou da nossa maldade. Ele perdoou todos aqueles que esbofetearam, que humilharam Ele. Nós devemos seguir as pisaduras de Cristo. Não tem como nós questionarmos a vontade de Deus, não tem como não, minha irmã, nós somos dependentes dEle. O mais importante é nós aceitarmos esse amor, essa dependência, entender quem Deus é para mim e para você. Não tem como. Não tem como o barro ser como o oleiro. Não tem como. E a obra dissesse a quem a faz, a seu artífice, ele não me fez. E hoje é o que acontece. Quantos por aí não negam a existência de Deus, minha irmã, não creem em Deus? São criaturas e creem muito mais na criatura, na criação, do que no Criador. Como pode isso, minha irmã? Não é uma cegueira espiritual? Não é uma perversidade, uma burrice do ser humano? Querer andar de uma forma errante diante de Deus, de qualquer maneira, achando que Deus não está vendo? A perversidade, minha irmã. Não é uma bobagem isso? Fala para mim se não é. E a palavra está dizendo isso aqui, não tem como tu esconder nada. É melhor você falar para Deus, é melhor você entregar completamente para o Senhor, para Ele te curar, minha irmã. Porque o perdão, quando nós liberamos o perdão nos cura, nos sara. O perdão é sobre mim, sobre você, não é sobre a pessoa que te magoou, que te feriu. Ah, não vou pedir perdão porque foi ela que me magoou, foi ele que me feriu, me machucou, foi ele que me enganou. Foi, minha irmã. Mas quem é que pensa nisso todo dia? Quem é que não consegue romper? Quem é que não consegue subir de nível por conta desse ferimento, dessa mágoa? Por conta dessa ferida que está aí dentro? Quem que precisa de cura? Deixa que Deus cuida do outro. Deus cuida, minha irmã. Deus sabe tratar com cada um. E Ele é justo. Então que hoje você possa ter esse entendimento. Entender que você é criatura. Não tem como tu contender com teu Criador, não, meu amor. Ele sabe todas as coisas e tudo o que Ele quer é te abençoar. E se você não está vivendo uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida de união com Deus, uma vida de paz, é porque alguma coisa está faltando na tua vida. E sabe o que é que está faltando? Conexão com Deus, relacionamento com Ele. Porque quando nós entendemos quem é Deus e o que nós precisamos fazer, de que forma nós precisamos nos movimentar, qual é o propósito da nossa vida, minha irmã? Nós colocamos tudo diante de Deus, tudo. O Senhor nos abençoa, as mãos dele ficam estendidas sobre a nossa vida. Quando a porta se fechar, não tem por que questionar. Quando aquela pessoa se afastar, não tem por que questionar. Quando aquele contrato não sair, não for assinado, não tem por que questionar. Não tem por que questionar se vir um diagnóstico, só vive o processo grudada com teu Deus. Vai vir a cura, minha irmã. E se aquele diagnóstico for para a morte, amém, Jesus, que tu se prepare para encontrar com teu Deus. Tudo é para a glória dele. Tudo é para um propósito dele. Tá entendendo? Então que hoje você possa ter esse entendimento, nada está oculto diante do teu Deus, não.
Coloca tudo aquilo que tem dentro do teu coração, como eu coloquei em relação à minha mãe, coloca tudo diante do teu Deus. Ele vai fazer algo em teu favor, minha irmã. Porque às vezes é um perdão que precisa ser liberado para que a tua vida ela dê uma alavancada, para que ela mude, para que o Senhor mude o teu cativeiro. Entendeu? Obrigada por você estar aqui comigo até agora, por você estar ouvindo essa mensagem, que ela possa fazer sentido completamente para a tua vida, minha irmã. Que você agora faça uma reflexão. O que eu tenho escondido de Deus? O que eu tenho feito sabendo que não é certo? Ainda fala assim, quem está me vendo? O que eu tenho feito? O que tem acontecido na minha vida? E eu tenho mais questionado do que agradecido, do que buscado solução para parar de viver esse problema. Questionando o meu Criador, questionando. Se as portas estão fechadas, se você está no deserto, se você está vivendo provação, minha irmã, pergunta para o teu Deus, ei Jesus, o que eu tenho feito? Me mostra, o Senhor vai te mostrar. O que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar na minha vida? Porque eu não quero mais viver isso aqui não, Senhor. O que eu preciso aprender com isso aqui? Agora, enquanto eu ficar contendendo com teu Deus, murmurando, reclamando, aí fica difícil, minha irmã. Aí tu não sai do lugar, não. Entende? Porque não tem como o oleiro ser igual ao barro. E não tem como a obra dizer para o seu criador, para o seu artífice, ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Para de questionar com o teu Deus. Melhor tu aceitar, que dói menos. Entendeu? Para tua vida assim, ó, ser uma bênção. Aceita. Aceita e te relacionar com esse Deus, minha irmã. Porque ele conhece o teu amanhã. E se ele disser não pra ti, não é porque ele te odeia, porque ele tá contra ti, não. É porque é o melhor pra ti. E um dia tu vai entender esse não que Deus te deu. Porque muitas das vezes nós queremos só o sim de Deus, o não a gente não quer. Entendeu? Só que isso tá errado, porque ele é nosso pai. E um pai, minha irmã, ele repreende a todo aquele que ele ama e quer bem. Ele repreende. Ai de mim, se fosse dar tudo que o meu filho quer. Ai de mim. Eu já estaria morto. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, assim como uma criança não sabe, minha irmã, que subir uma escada de 10 degraus, se jogar de cima, ela vai morrer. Ela não sabe, não. Ela não tem a consciência, o entendimento. Assim somos eu e você diante de Deus. Mas quem protege a criança de se jogar é os pais. Quem nos protege de fazer besteira, de dar passos errados, é Deus. Se nós tivermos relacionamento com Ele. E se nós aceitarmos, porque Deus não quer robô, não. O que Deus quer são filhos que amem a Ele, que tenham temor a Ele, que amem servi-lo. Não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. Fecha os teus olhos, eu quero orar por ti. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que hoje, nesse dia, o Senhor possa inundar o ser dessa pessoa que está me ouvindo através dessa palavra e que ela venha a ter o entendimento que não adianta se esconder de ti, não. Tudo está patente aos teus olhos, o Senhor vê e contempla todas as coisas. Que o Senhor possa trazer à memória dessa pessoa, o Espírito Santo de Deus, o que é que tem afastado ela do propósito. O que é que tem afastado dos teus caminhos, da verdade. O que é que tem afastado ela de viver a vida de paz que o Senhor diz que tem para mim e para ela. Desde quando nós éramos uma substância completamente infame lá no ventre da nossa mãe. Nem feto nós éramos ainda. E os nossos caminhos já estavam traçados por ti. Mostra para essa pessoa o que está impedindo, Deus. Quais são as escolhas, quais são os feitos, quais são os lugares, qual mesa ela tem sentado que tem impedido ela de te ouvir, de ter relacionamento contigo. Traz esse entendimento, traz essa clareza hoje para a vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que Tu venhas manifestar o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória. Se for um perdão que precisa ser liberado, assim como foi na minha vida, que ela venha liberar esse perdão, Pai. Que ela venha ter experiências contigo, que ela venha colocar diante de ti e que ela não venha contender contigo, porque é impossível contender com o Senhor. Tu sabe todas as coisas, Tu és o dono da verdade. Deus, abençoa o nosso dia, a nossa vida. Em nome de Jesus, que nós possamos ter o entendimento que sem Ti nós não podemos fazer nada. Aumenta a fé, aumenta a esperança dessa pessoa que me ouve através desse devocional em nome de Jesus. E que a Tua palavra vá, Senhor, e possa cair num solo fértil, onde dê frutos, primeiramente para ela que me ouve, depois para que todas as pessoas que a rodeiam, porque é assim que o Senhor trabalha. O Senhor escolhe um, o Senhor trata com um, e depois que essa pessoa é tratada, curada, sarada e transformada por Ti, o Senhor alcança outras vidas através dela, que ela possa entender o
propósito que o Senhor tem na vida dela, não para a glória dela, mas para a tua glória, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe. Espero que esse devocional tenha feito sentido para a tua vida. Se você sentir de Deus de deixar um comentário, conta um testemunho, fala de que maneira essa palavra te impactou nesse dia. Se o Senhor te lembrar de alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha também, seja discípula de Cristo juntamente comigo. Deixa o teu like, se inscreve no canal, todos os dias eu trago devocional para você. Palavras que vêm diretamente do céu para a transformação da minha e da tua vida, porque primeiro o Senhor trata aqui e depois trata contigo, não é verdade? Então que Deus te abençoe, amanhã eu te encontro aqui novamente.